Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Eu vou dar um aviso pra Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, toda vez que você jogar online, eu vou estar na sua cola. Eu vou ver as partidas que você vai jogar e eu vou publicar na internet. Magnus Carlsen, eu sempre sigo ele, realmente, quando ele joga é uma emoção, né? A gente vê um dos melhores jogadores da história, talvez o maior, né? Depois de Mikhail Tal, Felipe, né? E tantos outros, né? E alguns outros aí. Mas Magnus Carlsen certamente é um deles ou o maior. E aqui ele tá jogando contra o Pranav, pessoal. O Pranav, vocês sabem por que ele tem esse nome? Quando ele nasceu, o que que... Então, Rafa, tá bom, vocês não merecem isso, né? Não, é melhor eu não falar sobre isso. Bom, vamos lá então aqui para a partida entre o Pranav e o Magnus Carlsen. Agora, Rafa, tudo bem, mas fala aí quem que é o Pranav, né? O Pranav, pessoal, é um jogador de 16 anos de idade, 17 anos de idade. Jogador indiano, 2.604 de rating, é o número 183 do mundo. Ele é muito forte. No entanto, ele tem uma estratégia bem arriscada de ganhar rating, que é jogar contra adversários de rating menor. Por que eu falo que isso é arriscado? Ah, Rafa, tá farmando rating. Na verdade, não, porque o sistema Elo é tão perfeito de rating que é uma estratégia, é uma questão de estratégia. Não tem como alguém farmar rating, porque você sempre vai acabar no seu rating real, né? Porque você fala, vou jogar contra jogadores mais fracos e ficar farmando, mas você pode perder desses caras e o tombo é grande quando você perde de alguém, né? Por exemplo, ele de 2.600 aqui, acabou de jogar um torneio recentemente, cuja média de jogador era 232, fez 9 pontos e meio em 10. Se ele perde uma ou duas aqui, tá num dia ruim, meus amigos, o rating dele dropa, né? Então é só uma questão de estratégia, né? Mas de fato ele joga contra jogadores de rating mais baixo e isso explica a atração que ele tem aqui. Opa, deixa eu tirar esse QR aqui da Alura, daqui a pouco, né, a gente fala sobre a Alura, mas aqui a gente vê que quando o jogador tem mais de 50% de vitória, ele tá tracionando, ele tá ganhando rating, né? Então no caso dele, ele vem ganhando. Ele tem que manter esse número realmente mais alto se ele ficar jogando contra os jogadores de rating mais baixo. E a gente percebe que quando ele perde de brancas é porque o jogador aqui, tanto de brancas quanto de negras, é porque o jogador tem ali na média 2.500 de rating. É um jogador e tanto, a verdade é essa, né? Agora sim, traz aquele QR Code, Rafa, e me dá essa dica de ouro. Pessoal, a dica de ouro é a escola online Alura. Para você que quer entrar na área de tecnologia, quer trabalhar com programação, inteligência artificial, front-end, quer fazer aplicativo, mobile. Cara, tem tanta oportunidade aqui na Alura, nessa escola, tá bom? Tanta formação diferente. E esse é o caminho para entrar no mercado de trabalho, viu, pessoal? Na área de tecnologia, a faculdade que você fez ou não fez é o que menos conta. Eu tô falando de quem tá na área, tá bom? Então, quando a gente olha pro cientista de dados ali do lado, o programador, você se formou em quê? Ah, eu sou jornalista, eu sou economista, eu sou biólogo, eu sou nutricionista, eu não me formei em nada, tem de tudo, tá bom? De todas as bagagens, porque o que importa na área de tecnologia é realmente a sua habilidade de trabalhar em grupo, a sua capacidade de se adaptar, de aprender rápido, de responder a novas tecnologias e a vontade e o tesão de trabalhar. Se você tem tudo isso, a área de tecnologia é para você. E como é que você faz? Você se matricula na Escola Online Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Com uma matrícula você tem acesso à escola toda, essas formações maravilhosas que vão te dar certificado e que vai engordar o teu currículo e aumentar as suas chances de entrar no mercado de trabalho, tá bom? Aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer os diversos depoimentos de quem já mudou de vida com os cursos da Alura. Aqui também pelo QR Code você também consegue, tá bom? Acompanhar. E a boa notícia é que pra galerinha do canal Xadrez Brasil tem desconto especial na matrícula utilizando esse QR Code ou o link que tá aqui na descrição, tá bom? Então aproveita, conheça os depoimentos, quem sabe o próximo depoimento pode ser o seu, ok? Fica aí a dica, vamos então aqui às partidas online que o Magnus Carlsen jogou esses dias no chess.com contra o Pranav. Rafa, qualquer dia eu quero que você conte a história do nome do Pranav, tá bom. Mas só vou te falar uma dica, não é desse mundo essa história. Bom, meus amigos, o Pranav aqui abre a partida com o peão do rei. Temos aqui C6, a defesa Caro-Kann.
Magnus Carlsen jogando a Caro-Kann, vamos ver, coisa rara, hein? D4, D5 foi jogado, variante do avanço, dizem que é a mais promissora hoje em dia. Eu não sei não, eu tenho jogado essa daqui, ó. Não sei vocês. Ou cavalo C3 ou cavalo D2 com bons resultados, né? Essas 5 aqui tem que estudar bem, viu? Mas dá pra jogar também. Bispo F5 foi jogado, o cavalo vem pra F3, E6. E agora temos o lance bispo em E2. O Pranav não diretamente questiona esse bispo, ele deixa ele aí por enquanto. C5, tá na moda. Carlsen lança modas, mas essa moda não é do Carlsen, né? Mas hoje em dia tá muito na moda Caro-Kann, C6, depois C5, atacando o centro. Vira meio que uma francesa com o bispo que não fica preso, né? É uma francesa aprimorada. Olha aí, eu cutuquei os jogadores de francesa. Rock foi jogar, senta aí, Rafa, vou mostrar a francesa que não precisa ser aprimorada, né? Senta aí e dá uma lição, né, em quem fala isso. Cavalo C6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, C3. E agora nós temos o lance H6. Dá mobilidade para o bispo, cria uma casa para estocar na gaveta e controla a casa de G5. Seguimos com A3, peão toma, cavalo de G em E7. Os jogadores de francesa ou Caro-Kann aprimorada jogam aqui sempre para cima do peão central. Vão trazendo as peças, né? Pode guardar o bispo, pode colocar o cavalo aqui em F5. A pressão vai existir na base da cadeia de peões. A partida seguiu com o cavalo C3, bispo em H7, dito e feito. Bispo D3 e o cavalo vem para F5. Pressão no peão central. G4 aqui pelo Pranav. Falou o quê, meu amigo? Não vem com historinha não, pega esse G4. Magnus Carlsen segue com o cavalo H4. Os bispos estão se encarando e eles saem do tabuleiro. Bispo por H7, mas não sem antes levar esse cachorro. Cavalo por F3 foi jogado com cheque, dama por F3 e aqui torre por H7, jogado pelo Magnus Carlsen. Temos agora o lance bispo em E3, H5, essa torre que quer jogar, fala vai você pra lá. G5 mantém a posição fechada, G6 para esse peão. E aqui a torre ficou um pouquinho incomodada, falou, mas pra onde é que eu vou agora? Calma, deixa o papai Magnus Carlsen aqui já vai mostrar. Torre de A em C1 foi jogado, bispo vem pra E7, H4. E aqui torre na coluna C. Rei do Magnus Carlsen ficará no centro. A partida segue com o cavalo em E2 e agora qual é o plano, Carlsen? Como é que equaciona isso aqui? Vamos lá. Rei F8, vai jogar o fianqueto do rei com torre H8. É um plano natural, vai. Você também pensou nesse plano que eu sei? Eu também, é isso que tem que fazer. Que mais, né? A partida seguiu com o cavalo em F4, rei G7, torre vem para C3, torre H8. Magnus Carlsen teve que gastar alguns tempos, mas ó, sem problema nenhum. Posição fechada, tudo bem. Torre de F na coluna C, dama vem para D7. Protegendo aqui ainda a torre, temos o lance cavalo D3, B6 foi jogado dando suporte aqui para o cavalo vai buscando melhores casas. Dama em E2 foi jogado, o cavalo vem para casa de A5 e agora temos trocas. Torre toma, dama toma. Trocam-se muitas peças pesadas e agora cavalo vem para F4. Magnus Carlsen segue com dama C4, propondo trocas. E os caras não erraram nada até agora. A partida seguiu com dama D1. Chique, né? O menino de 17 anos aqui contra o Carlsen. E agora ele vai para a primeira imprecisão. Aí o computador não gosta não. Fala que tinha que trocar a dama. Sabe por que o computador fala isso? Porque ele não sabe de nada. Todo mundo sabe que se trocar a dama acabou a partida. Ah, mas tá equilibrado nem aqui nem na China. Final equilibrado, cavalinho com bispo contra cavalinho e bispo aqui pro Magnus Carlsen. É mais 200 lances, mas a derrota é na certa. Pergunta pro russo Ian Nepomniachtchi se não é isso. Todo mundo sabe que é. O Stockfish não sabe a realidade do mundo tridimensional. Por isso a partida seguiu com dama D1. E agora cavalo C6, jogado pelo Magnus Carlsen. Rei H2, B5, o Magnus vem vindo. Cavalo E2... Cavalo vem para casa de A5, cavalo F4, pra nave tá só, né, navegando por aí. E agora dama B3, Carlsen quer trocar as damas, não tem muito mais como evitar. Dama toma, cavalo toma, a posição equilibrada, sabe de nada, inocente. A partida seguiu com rei G3, rei F8, rei vem para F3, A5 ganha espaço. Rei E2, rei E8, os reis vêm à luta, rei D3, rei D7. E aqui tudo parece tão equilibrado, né? Rei C2, A4 protege o cavalo. Peões fixos nas casas claras, imunes ao bispo de casas escuras. A partida segue com cavalo em E2 e agora rei vem para casa de C6, cavalo C1 propondo trocas e a gente cai num final aonde a gente tem bispos de casas escuras, todos os peões aqui do Pranav são alvos, todos eles, mas o computador ainda fala que dá para lutar pelo empate, vamos ver na prática, mas na verdade na prática vai acabar em 2 lances aqui a partida. Magnus Carlsen segue com o lance B4, meus amigos,
E aqui, o único lance possível nessa posição é tomar, e o rei vem pra B5, e eu fico me perguntando como é que alguém vai, né, sobreviver a esse ataque, o rei chegando em C4. Cara, é muito difícil, os computadores conseguem, mas na prática o que aconteceu? Bispo D2 aqui pelo Pranav, e aqui pendurou o peão de A simplesmente, né, e tudo bem, aqui ele realmente errou feio, né, e depois de B por A3, simplesmente nessa posição o Pranav abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, mas Rafa, como é que ele fez um erro tão grotesco? Eu não tenho 3.000 de rating e não faria esse erro, né? O problema é que o cara de 3.000 de rating já viu que qualquer outro caminho ele ia perder. Por exemplo, A por B3 é o melhor lance, e aqui o rei chega encostando, né? E aqui você teria que jogar um rei C3, difícil de achar esse lance, né? Permitindo aqui bispo por B4, mas a ideia é não dar a casa de C4, jogar com rei D3. E aqui, meus amigos, podem falar o que for aqui, a posição é equilibrada. Eu não sei se é. Olha aí, o Stockfish já tá se convencendo. Fala, é o Carlsen de negras? Espera aí, né? Daqui a pouco ele põe aí 1, 2 pontos de vantagem aqui pras negras, né? O fato é que é mais fácil jogar de pretas quando todos os peões aqui são alvos, né? Então, mas enfim, o jogo o Carlsen, não tenho dúvida que ele jogaria mais uns 200 lances aqui e ia acabar ganhando, né? O Pranav sabe disso, que ele ia ter que defender, tentou fazer outra coisa, pendurou. E viu o fantasma e aí foi mais rápido do que ele pensava, né? Bela vitória aqui do Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada aqui na precisão antes de ver a próxima partida. Eles jogaram duas. Eu acho que a precisão foi absurda, assim. 98 pro Carlsen, 96 pro Pranav. Será que foi tudo isso? Eu acho que foi, viu? Uns 97 contra 94. Vamos ver. Vamos ver aqui, Magnus Carlsen, 91, eu exagerei, é fã, faz essas coisas. 91% aqui de precisão para o Magnus Carlsen, 86% de precisão para o Pranav. A gente vê uma partida bem equilibrada, e aí o Carlsen vai ficando um pouquinho melhor, mas o Pranav até que navegou bem aí na partida. E agora acabou finalizando com um erro básico à nossa vista, mas é porque o entendimento dele era realmente de que ia ser muito difícil e acabou errando. Vamos ver mais uma partida que eles jogaram aqui entre si. Jogador Magnus Carlsen agora tem as peças brancas e abre a partida com o peão do rei. E temos aqui mais uma abertura divertida, a abertura do centro. O Magnus Carlsen olha para um jogador de 3.000 de rating e fala, agora eu vou me divertir, eu jogo o que eu quiser, né? Afinal de contas, para um jogador de 3.000, a diferença pro Magnus Carlsen são quase 300 pontos de rating. Ou seja, um jogador de 3.000 não passa de um capivara pro Magnus Carlsen. A partida seguiu com E por D4 e agora Bispo C4, desenvolvendo peças. Pessoal, é a realidade. Parece até brincadeira, mas é a realidade. Cavalo C6 foi jogado, cavalo em F... Até eu rio, né? E é verdade. Cavalo em F6 foi jogado E5. E aqui as pretas só tem um lance, é D5. E você sabe disso. Se você não sabe agora, se você não sabia agora, você sabe. Aqui, se não jogar D5 nessa posição, vai chorar. Vai ter choro e ranger de dentes, né? O computador fala que dá para jogar alguma outra coisa aqui. Na prática, é complicado. D5 é a sugestão. A partida seguiu com bispo B5 e agora vai recuperar o peão. Cavalo E4 foi jogado, cavalo por D4. Uma abertura muito bem conhecida, essa escocesa aqui. Temos bispo toma, peão toma, roque foi jogado, bispo C5 e aqui o melhor lance. Segundo os computadores, eu joguei essa posição exatamente esses dias, essa mesma sequência. Aprendi com o Magnus Carlsen. F3 você joga aqui, não se incomodando com essa cravada. Afinal de contas, aqui tá protegido e você vai poder proteger esse cavalo com o C3, tá? Cavalo G5 foi jogado, F4 o melhor lance. Cavalo em E4 e agora sim, bispo em E3 jogado pelo Magnus Carlsen. Trazendo a proteção, cuidado com o bispo solto. Bispo B6 foi jogado, cavalo C3 atacando o centro, temos trocas. Cavalo toma, peão toma, opa, foi rápido. E aqui G6, pessoal, é importante controlar esse ataque das brancas que chega com velocidade. Esse F5 quando vem é muito assustador. E aqui A4 jogado pelo Carlsen. Ameaçando um A5 aqui, A5 foi jogado, F5 agora indo pro ataque. Legal essa abertura, né? E aqui C5 ataca o cachorro. E6, Magnus Carlsen começa a ir para confusão aqui, ataca o bispo, temos peão por cavalo jogado, e agora peão por F7 aqui com o cheque. Cara, que bonito isso, vou voltar aqui, ó, Magnus Carlsen jogando igual Paul Morphy. A verdade é essa, né, quando ele joga esse 6 aqui, eu tenho certeza que no céu tá do Paul Morphy, né, tava jogando contra o Mikhail Tal, os dois jogando um contra o outro lá, tal, não sei o que, eles, opa, para um pouquinho, né, aí tem um telão ali que fica, né, no céu, streama tudo que acontece no mundo em tempo real, não é assim?
E aí, então, o Pomorph e o Mikhail Tal falam, pera um pouquinho, vamos ver aqui, tum, né? Abre aquele telão ali instantâneo, olha o Carlsen aqui contra o Pranav. E eu tenho certeza que nesse momento o Mikhail Tal pega a sua bela pipoca e abre um belo de um sorriso. Porque depois de peão por cavalo, peão por F7 aqui com cheque, não capturando o bispo. Rei por F7, F por G6 aqui com cheque, que bela posição. Rei por G6, dama D3, Magnus Carlsen tá oferecendo uma peça para escancarar a proteção do rei e ir para ataques de checkmate. Pranav segue com o lance rei E6, o pior lance da posição. Aqui rei G8 é possível, ou até mesmo rei por G6 é melhor do que o lance rei E6, né? Vamos ver como é. O drama todo é que rei G7 também seria muito ruim. Acho que esse seria o pior de todos, né? Tá vindo dama em H5 com um ataque feroz. Agora, pelo menos nessa posição, rei por G6... seria possível, né? Dama D3 seria uma possibilidade, rei G7, bispo toma, e por aí vai. Ainda assim, a gente fica se perguntando como é que esse rei vai escapar desses ataques que vão chegando. A outra torre tá vindo, são muitas peças pra cima de um rei e não tem tanta peça assim pra defender, né? Então, de fato, a barrinha já dá uma boa vantagem aqui pras brancas. Belo ataque de Magnus Carlsen, a partida segue com rei E6 e agora o Carlsen vai pra cima. Bispo por peão aqui, o computador também não gosta desse lance aqui do Carlsen, fala calma, mas ainda assim as brancas têm uma boa vantagem. Se fosse o Mikhail Tal, nessa hora o Mikhail Tal fala, vamos voltar a jogar ali, né? Mikhail Tal pega o Pomorph, a hora que ele vê aqui o bispo por D4, olha pro Pomorph, vamos voltar, daqui a pouco a gente vem ver de novo. Mas aqui bispo F4 seria o melhor lance da posição, deixando o rei cortado e preparando aqui, abrindo a coluna E para fortes ataques. Mas Magnus Carlsen ainda assim tem uma posição muito boa. A partida segue com rei D6, tentando colocar o rei em segurança. Bispo por bispo foi jogado, peão toma e agora G7. Um peão passado avançado. Torre G8 foi jogado, dama D4, protege o peão, ataque em B6. B6 está protegido, mas enfim, ganha bastante mobilidade. As peças estão chegando. Torre B8 foi jogado, torre de A na coluna E. Dama vem para G5, Magnus Carlsen segue com torre em F6 com cheque, bloqueando a defesa do próprio peão, mas atacando o rei do Pranav. Pranav segue com rei C7 e agora a torre E7, uma pancada atrás da outra. A partida segue aqui com dama C1 com cheque. O Pranav desesperadamente tenta ir para o contrajogo. A melhor chance das negras seria torre por G7 aqui nessa posição, mas nada fácil, porque depois de torre toma e dama toma, aqui você tem ataques descobertos. Iria para um jogo de dama contra torre bispo, né, com o rei exposto, um jogo ainda bastante lutado, provavelmente com esse peão caindo, as brancas têm as melhores chances de jogo. Por isso a partida seguiu aqui com dama cheque. Carlsen traz o rei pro jogo, cai o peão de C2 com cheque, o rei vem para G3, meus amigos. E nessa posição para nave, sem saber o que jogar, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que foi isso? Que lance criativo do Magnus Carlsen, peão por peão, né? Acho que foi lance brilhante aquele por F7. Vários lances brilhantes. E aqui abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Uma possível continuação aqui. O que você vai jogar aqui? Vai ter que defender o bispo? Vai ter que jogar aqui um torre em D8, por exemplo? Aqui tá vindo dama por B6, né? Não pode jogar esse lance. Que mais que dá pra jogar aqui? Não tem muito lance, né? Tem algum lance de dama? Não tem cheque mais? Não tenho o que fazer, a verdade é essa. Vou proteger aqui então, ó. Pronto, achei um lance minimamente razoável. E aqui as brancas têm o poderoso H3. Brincadeira, né? Aqui, bom, é o melhor lance segundo os computadores, mas ninguém ia jogar aqui o H3, né? Poderia seguir com dama em E5 cheque, dama por D5 com cheque. Aqui o rei vem para 6, cai o bispo aqui em D7. Mesmo que se tenha aparentemente algum contrajogo, daria para continuar jogando aqui, né? Porque o único lance é rei G4, torre F3 perde. Pra dama por G7 com cheque, a torre tá cravada, né? Daria pra continuar jogando mais um pouquinho pra nave. Se fosse o Firuja ou Abdussatorov, eles continuariam jogando pra nave. Pra nave, dava pra jogar mais um pouco. Mas aqui rei G4 seria o melhor lance da posição. E aqui depois de torre toma, vê como é complicado. Dama toma tá caindo em F6. Daria pra jogar. Aqui teria que achar dama B5 cheque. E agora sim capturando em D7. E agora sim estamos convencidos de que as brancas estariam melhores depois do sacrifício de dama, seguido de torre F. A promoção perde, hein? A promoção empata. Teria que primeiro dar cheque, mas aqui o Carlsen ia com certeza encontrar essa sequência, né? Aqui sim a gente fica, né, realmente convencido. Ainda não vai pendurar a dama aqui, né? Tem luta, tem luta. Rei H5, dama cheque, agora sim. Calma aí, também não pode cobrir, né? Dama por F7, rei H4, né?
Então vocês veem que dá pra continuar jogando? Pra nave, ainda mais partida de Blitz. Respeitou aqui demais o Magnus Carlsen, né? Respeitou demais. Aqui ainda deve ter cheque pra aqui. Tem muito cheque, né? Dama dá muito cheque. Mas aqui, de fato, o rei já conseguiu alguns defensores, né? A torre protegendo aqui esse peão. E aqui sim a gente fica convencido de que o Magnus Carlsen tem uma posição vitoriosa. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Magnus Carlsen ganhou as 2 partidas contra o Pranav, jogando a abertura que ele quer, sacrificando peça de uma maneira espetacular. Paul Morphy, nesse momento Paul Morphy e o tal voltaram, deram a colhadinha, foi legal mesmo, e continuaram jogando. Vamos ver aqui o relatório do chess.com, precisão aqui dos jogadores. Carlsen não fez a sua melhor precisão, mas ele nunca arriscou, nunca ficou pior, né, na partida. Cometeu um erro ou outro ali na hora de atacar, ó, são esses valezinhos, mas são os valezinhos que ainda mantêm a vantagem da vitória, né? Então é aquele erro que o computador critica, mas entre seres humanos continua te mantendo na vitória, né? E aqui o Pranav jogou de uma maneira menos precisa. Poxa vida, quem diria, né? Quem diria que ele não ia poder capturar aquele cavalo porque tinha peão por F7. Genial. O computador não deu nenhum lance brilhante. O computador não sabe de nada. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!